Na temporada 2023 está no ar o MP Contexto. Nesta edição, conversamos com o subprocurador de Justiça para Assuntos Jurídicos, o procurador de Justiça, o doutor Danilo Castro. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado. São 31 anos de atuação no Ministério Público. Conte um pouco para a gente dessa longa e feliz trajetória. Exatamente. Eu entrei aqui no ano de 1992, né? Fui advogado e depois prestei concurso aqui para o Ministério Público. Fui promotor substituto na comarca de Passagem Franca, sempre respondendo por outra comarca, paraibano. Depois eu fui para a comarca de São João Batista e respondendo também por outras comarcas como São Bento, Viana. Depois eu fui para Lago da Pedra, logo depois para Codó. E finalmente cheguei em São Luís. Dentro da sua atuação, o senhor atuou na assessoria especial para pessoas com prerrogativa de foro, que em termos simples é quando um gestor público é julgado por um tribunal superior, correto? E essa atuação ela está diretamente ligada a uma ação principal do Ministério Público, que é o combate à corrupção. Como é que essa atuação trabalha? Olha, é preciso a gente fazer uma divisão aí para entender bem. Primeiro, existe a ação de natureza penal, em que atua o Procurador-Geral de Justiça ou o Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos, cargo que atualmente eu ocupo, né? Então, para que haja uma precisão na acusação, é necessário que tanto o Procurador-Geral quanto o Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos estejam assessorados por promotores de justiça, preferencialmente por promotores. Então, essa parcela do Ministério Público de assessoramento feita por promotores, ela é muito importante porque aí você vai colher subsídios para uma acusação precisa, né? Então, na área penal é assim. Tanto na área penal quanto na área de improbidade administrativa, na área civil, é necessário esse assessoramento. Agora, só que na área civil não há prerrogativa de foro. Então, o que é que acontece? Quando um deputado, um prefeito ou até mesmo um governador praticam um mesmo ato, pode ser caracterizado por crime ou por ato de probidade administrativa, é feita a separação, né? O crime, ele é julgado pelos tribunais superiores, pelos tribunais de justiça, no caso, o prefeito, e tribunais superiores, no caso, deputado, senadores, governadores. E, enquanto isso, na área civil, é na primeira instância, ou seja, é o promotor de justiça que atua para buscar a punição por ato de probidade administrativa. Procurador, de forma específica no Maranhão, como é que essa atuação ela acontece? No Maranhão, nós temos o procurador-geral e o subprocurador-geral para assuntos jurídicos, né? E temos a assessoria para assuntos, para fiscalização e investigação de fatos praticados por pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função. Ou seja, se um prefeito, se um deputado, ele comete um ato caracterizado em tese como crime, então nós inauguramos um procedimento de investigação criminal e a assessoria com delegação de poderes, ela vai investigar o prefeito, o deputado, o secretário de Estado, para ver se vai ou não processar o respectivo autor junto ao Tribunal de Justiça do Estado, né? Porque governador ele tem prerrogativa de foro junto ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. E então é feito assim, quando tem um fato de que é acusado um deputado estadual, um secretário de Estado ou um prefeito, vê a notícia, o procurador-geral delega atribuições para a sua assessoria, da qual eu fazia parte, e aí a assessoria, um ou dois promotores da assessoria, irão fazer a investigação e submeter o relatório ao procurador-geral, que vai decidir se processa por crime ou não, e aí determina o arquivamento do feito. Com base na sua experiência, que tipo de orientações é preciso ser feito para esses gestores? Olha, basicamente, todos os gestores hoje já sabem do que se trata uma improbidade administrativa, do que se trata um crime especificamente cometido por secretário de Estado, por
prefeitos, que são crimes tipificados em ordenamentos jurídicos próprios, né. O prefeito, ele geralmente ele pratica um ato e é previsto, se for como crime, no Decreto-Lei 201/67. E aí o prefeito tem que ter uma boa assessoria jurídica para que o oriente, a fim de ele não praticar nenhum ato, e também o Ministério Público tem feito muitas campanhas educativas, né, preventivas. Por exemplo, está se aproximando o carnaval, então o Procurador-Geral de Justiça tem dado entrevistas, os promotores têm recomendado às prefeituras, aos prefeitos, para que evitem gastos exorbitantes, desnecessários, para a promoção de festas carnavalescas, que realmente não se pode justificar uma despesa, por exemplo, de 3 milhões num município bem pequeno, em detrimento da saúde, que está deficiente, em detrimento da educação e de outros serviços. Então o prefeito, se orientado, se alertado pelo Ministério Público, ainda assim insistir em praticar um ato lesivo dessa natureza, com certeza ele vai responder, ou por improbidade ou quiçá até mesmo por crime, previsto nesse decreto-lei. Então, hoje a gama de informações é muito grande. Ninguém pode alegar desconhecimento: "Ah, eu não sabia, porque por isso que eu fiz". Não dá, hoje não não é mais possível, né, com essas campanhas que são feitas. E desde o ano passado, o senhor assumiu a função de subprocurador de Justiça para assuntos jurídicos, e aí mais um desafio na sua carreira. Quais são os principais aspectos dessa atuação? Olha, o principal aspecto dessa atuação é você atuar junto ao Tribunal de Justiça, mais especificamente no pleno do tribunal, né. É um colegiado. Você lidar com colegiado nem sempre é fácil. Você tem que saber, às vezes, a personalidade do julgador é muito importante no deslinde da questão e até de movimentação de processo. E o principal é que hoje a gente conta aqui com uma assessoria muito competente, muito boa. Então a gente tem que estar atento, primeiro, aos prazos, estar atento às justas causas dos processos. Nós não podemos, só porque houve uma notícia-crime e uma investigação, ainda assim, a gente ajuizar uma ação penal visando a uma punição que às vezes se demonstra ou desnecessária ou desproporcional àquele fato, né. Tanto que hoje existe o acordo de não persecução penal, em que a gente vislumbra a adequabilidade de uma punição com outro viés até educativo, para se evitar um processo, evitar uma pena que é muito desgastante, às vezes o processo é infrutífero, e então a gente tem que estar atento a tudo isso, principalmente porque o subprocurador-geral para assuntos jurídicos é ele que de fato atua no tribunal. O procurador-geral de justiça, ele é uma autoridade que precisa estar incumbida de outras atividades, né, atividades administrativas, atividades políticas, não política partidária, mas uma atividade política institucional. Então, de fato, no aspecto jurídico, quem atua realmente em nome do Ministério Público é o subprocurador-geral para assuntos jurídicos. E por isso a gente tem que estar muito centrado, muito focado, porque a gente representa um órgão que é composto de membros com muita competência, com muita efetividade, e eles ficam indagando como está o recurso, como está o processo. A gente está sempre aberto a todos os promotores, à sociedade em geral. Então a gente tem que estar atento para que não deixe passar nada e não perca prazo e, principalmente, não se persiga injustiça, mas sim justiça, né? Porque nós somos procuradores de justiça, promotores de justiça. Nós não somos promotores de punição, promotores que visam somente a medidas que castiguem. Não, a gente tem que promover a justiça. Por isso é que a gente tem que estar bem atento, bem preciso para evitar isso. Doutor Danilo, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa e muito obrigada. Ah, muito obrigado, eu fico muito feliz de poder falar não só com meus colegas promotores de justiça, minhas colegas promotoras de justiça, procuradores e procuradoras de justiça, através deste canal, que é muito importante, mas também a sociedade, né? Para que ela conheça um pouco do nosso trabalho. Eu sou um soldado do Ministério Público e estou sempre à disposição. Quem me conhece sabe da, 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 da facilidade com que eu tenho de lidar com as pessoas, sempre aberto ao diálogo, sempre receptivo, e espero contar com conselhos, com recomendações. Afinal de contas, a gente está iniciando agora, né, nessa nova função de Procurador-Geral de Justiça, trazendo todo aquele vigor de promotores de justiça, de promotoras de justiça,
E espero contar também com a sociedade para que nos ajude, porque sempre que a gente ouve um conselho, a gente tem que meditar e, quem sabe, seguir. Então, estamos abertos a todos e a todas. Muito obrigada, doutor Danilo. Eu agradeço.